Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Vocês já pensaram na importância de se desenvolver os talentos da nossa equipe? Pois bem, esse é o assunto do nosso episódio de hoje, Desenvolvendo Talentos. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos esse episódio, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, a gente ao longo de toda essa série O Gestor Público Eficiente, a gente tem conversado sobre vários aspectos que é importante que o gestor público tenha eles desenvolvido, essas habilidades desenvolvidas para que então ele consiga alcançar essa eficiência. E também a gente já conversou que o sucesso do gestor público está atrelado diretamente ao sucesso da sua equipe. E hoje nós vamos falar especificamente sobre desenvolver essa equipe. Porque principalmente no serviço público brasileiro, os profissionais que fazem parte do quadro, né, os funcionários públicos, eles têm competências diversas, eles têm interesses diversos e cabe ao gestor público ter essa habilidade de liderança muito bem desenvolvida, porque ele precisa pegar toda essa diversidade, que é o seu quadro de funcionários, de profissionais da sua equipe, então conseguir identificar quais são as habilidades que eles têm, os interesses que eles têm e atribuir às necessidades da organização, a conseguir alcançar exatamente quais são as necessidades da organização. Então, o gestor, ele faz como se fosse um quebra-cabeça, ele vai verificar quais são as necessidades da organização e quais são os interesses e as competências dos profissionais que fazem parte da sua equipe, então ele fazer uma forma com que um atenda o outro. E essa habilidade do gestor público de saber desenvolver a sua equipe é uma das tarefas, uma das habilidades mais importantes do gestor público. Porque como a gente já falou, né? O sucesso do gestor público está atrelado à sua equipe, então ele precisa fazer esse trabalho muito bem. Caso a sua equipe ainda não tenha as habilidades necessárias, se esses talentos ainda não estejam desenvolvidos, cabe a esse gestor público desenvolver esses talentos. Toda vez que um gestor público ele pensa em desenvolver as habilidades dos seus profissionais, os talentos dos seus profissionais, ele está ajudando os seus profissionais em suas capacidades para o futuro. Porque, claro, né, que nesse momento o gestor ele está verificando como é que esse funcionário pode atender melhor às necessidades do seu setor, da organização. Mas quando você desenvolve o seu funcionário, você está preparando ele para ter mais habilidades para o futuro. E isso é muito positivo para você, para o seu setor e para a sua equipe, sim, como um todo. Às vezes eu tenho muitos colegas que não fazem esse trabalho de desenvolvimento da sua equipe porque eles acham que isso é uma perda de tempo. Muitos falam assim, nem vou perder meu tempo desenvolvendo, ensinando, treinando um profissional, porque logo ele sai, vai procurar um outro lugar e eu perdi meu tempo. Isso é muito ruim, porque o gestor que não tem essa atenção ao seu funcionário, que ele não trabalha para desenvolver o seu funcionário, os talentos do seu funcionário, treinar os seus funcionários, desenvolvê-los profissionalmente, o funcionário certamente vai sair, porque ele vai buscar um lugar onde ele tenha mais oportunidade de aprender e se desenvolver. Claro que às vezes acontece, e às vezes até muitas vezes pode acontecer, do gestor ter essa disponibilidade, ajudar o desenvolvimento profissional do seu funcionário e mesmo assim ele saia. Eu particularmente fico muito satisfeita quando eu percebo que esse meu profissional está saindo por uma nova oportunidade porque eu ajudei ele no seu desenvolvimento profissional. Isso para mim é muito satisfatório, mas eu entendo que alguns profissionais, que alguns dos meus colegas gestores não gostam disso, eles se sentem traídos, eles se sentem abandonados, é difícil, eu entendo que pode haver até esse sentimento assim de abandono, mas a gente precisa olhar como gestores, como líderes, que a gente sempre espera que o nosso funcionário tenha uma boa oportunidade, uma nova oportunidade, nem que ela seja em outro lugar, que os nossos funcionários sejam melhores do que nós somos. Eu fico muito feliz sempre que eu vejo que o meu profissional se saiu tão bem
que ele é melhor que eu, fazendo determinadas atividades, até mesmo ocupando o meu lugar. Eu não tenho esse problema, mas eu sei que às vezes é difícil, não são todos os gestores que têm essa tranquilidade em ver que os seus funcionários da sua equipe estão se saindo tão bem. Mas eu te digo, um gestor que não trabalha para desenvolver esse funcionário e não fica feliz com o desenvolvimento do seu funcionário, ele não está tanto no papel de gestor, ele está mais no papel de competidor. E a gente não pode trabalhar assim, a gente precisa desenvolver eles porque isso nos faz bem, tudo bem? Sei que às vezes pode ser difícil, mas pense que você precise, como gestor, desenvolver a sua equipe para que eles sejam até melhor do que você e você vai ficar feliz com o sucesso deles, tudo bem? E claro, o sucesso deles vai estar intimamente ligado com o seu sucesso, com o sucesso do seu setor, então todo mundo vai ganhar. Eu acredito que esse é um dos pontos principais. O gestor público eficiente precisa desenvolver a sua equipe, precisa desenvolver as habilidades da sua equipe, os talentos da sua equipe, indiscutivelmente, tudo bem? Claro que o trabalho do gestor em desenvolver os seus funcionários, ele precisa também estar relacionado com as necessidades da empresa. Né? Cada funcionário, às vezes, ele tem os seus interesses pessoais de como ele gostaria que a sua carreira fosse, mas o trabalho do gestor público em especial é pegar esses interesses dos seus funcionários e as habilidades que ele tem para poder atender as necessidades da empresa, né? E a gente está falando de organizações públicas, de atendimento ao cidadão, de prestação de serviços de boa qualidade, então a gente sempre tem que buscar desenvolver esses talentos para atingir esses objetivos organizacionais. Certo? Aí você vai falar, mas como é que eu posso fazer esse trabalho, Renata? Como é que eu desenvolvo a minha equipe adequadamente? Eu vou te dizer assim que a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer bem o seu funcionário. Você precisa conhecer com ele, você precisa identificar, conversando com ele, né? Identificar quais são as aspirações dele, o que ele pretende para o futuro trabalhando nessa organização, trabalhando com você, trabalhando no seu setor. Então você precisa identificar quais são essas aspirações desse funcionário. Você precisa também tentar identificar quais são os sonhos dele, né? O que ele entende como sendo o próprio propósito dele profissional. Porque o trabalho que você vai fazer para desenvolver esse funcionário precisa estar de acordo com esse propósito dele, com essas aspirações que ele tem, porque senão não vai fazer sentido para ele. E se não fizer sentido para ele, ele também não vai se dedicar tanto nesse trabalho que você está investindo. Então você precisa entender que o desenvolvimento do talento dele tem que estar de acordo com o interesse e as aspirações que ele tem. Às vezes acontece, eu percebo, porque eu já passei por diversos setores onde eu trabalho, e às vezes parece que a gente entra, se um funcionário entra no setor, nem muitas pessoas falam muito, parece que, como por ser uma organização pública, dá a sensação que todo mundo já tem que saber o que vai fazer, como vai fazer, e todo mundo já tem que conhecer a organização. E parece meio que a gente vai sim sendo levado. E aí entra em alguns setores, estão os gestores que tudo bem, dão atenção, explicam qual é o propósito daquele setor, quais são os objetivos deles, mostram um pouco o que cada um faz, a importância de cada um daqueles membros para atingir os objetivos do setor, mas tem muitos lugares que não. Coloca lá o cidadão, que é um servidor público, e fala assim, agora você vai fazer esse trabalho e pronto, e não dá muito mais explicações. E esse gestor nem sequer conversa com ele, nem pergunta, às vezes fala, o que você sabe fazer? Ah, ótimo, então senta aqui e faz. Mas não conhece o funcionário, né? Não sabe o que esse funcionário está pensando para o futuro. E depois fica chateado quando o funcionário vai embora ou procurar um outro lugar para se desenvolver. Então, o gestor público ele precisa conversar com o seu funcionário. O primeiro passo é entender quais são as aspirações dele profissionais. Qual que seria esse seu propósito profissional? O que é que faz esse funcionário se sentir de fato valorizado, bem aproveitado? Isso eu acho que é um dos pontos que mais a gente peca com relação à gestão dos funcionários públicos. Porque os gestores públicos, eles não sabem como fazer para o funcionário para que ele consiga atingir essa satisfação profissional, perceber, nossa, de fato aqui eu sou valorizado, de fato aqui eu consigo colocar em prática todas as minhas habilidades, o meu conhecimento. Eu acho que isso é um dos pontos muito importantes. Se a gente quer melhorar a qualidade do serviço público, a gente precisa trabalhar e atingir em cada um dos servidores públicos essa sensação de pertencimento, de valorização,
de bom aproveitamento, de que esse profissional é importante para a organização. Então o gestor ele precisa perguntar, fazer mesmo uma investigação, porque às vezes nem mesmo o servidor público sabe que ele quer isso ou que ele pode ter isso. Então o gestor precisa conversar e identificar esses aspectos totalmente pessoais. O segundo ponto é o gestor tentar identificar quais são as habilidades que esse funcionário já tem, ou o que ele já teve, quais são as experiências que ele já teve, que ele teve a oportunidade de desenvolver algumas habilidades, porque às vezes a gente acha que algumas habilidades nossas, às vezes até muito pessoais, não se aplicariam no trabalho, mas o gestor precisa conhecer. Às vezes situações poucas, mas assim, eu sou muito alegre, gosto muito de conversar, às vezes é uma coisa totalmente pessoal. Mas a gente trazendo isso para o serviço público, a gente pode pensar que essa é uma pessoa mais extrovertida, mais tranquila, ela pode se desenvolver bem atendendo o público, por exemplo. Essa é uma habilidade intrínseca dela. Às vezes essa pessoa ela tem um hobby pessoal, mas que às vezes você verifica, nossa, para essa pessoa ter esse tipo de hobby, ela precisa ter bastante atenção, bastante concentração. Talvez essa pessoa consiga desenvolver uma habilidade um pouco mais detalhista, que precisa de um pouco mais de atenção, concentração. Talvez essa pessoa seja uma boa pessoa. Então, a hora que esse gestor for conversar com ele, não fique apenas preso a essa situação. O que você já aprendeu? Você fez o curso de Excel? Você fez faculdade de tal? Você passou em tal setor e aprendeu tal atividade? Não, eu diria mais. Explore para você tentar identificar quais são as habilidades desse profissional como um todo, porque eu tenho certeza que algumas dessas habilidades, mesmo que sejam pessoais, elas podem ser aplicadas e trazer bons resultados na atividade profissional dele. Então, identifique essas habilidades, pergunte quais são as experiências dele, o que ele já fez, o que ele não fez, o que ele gostou de fazer, o que ele não gostou, o que ele não gostou por quê, porque isso vão te dando ideias de como você consegue aproveitar ele melhor. Também digo que seria importante você perguntar a ele o que ele gostaria de fazer, quais seriam as atividades que ele gostaria de ser colocado para desenvolver, que ele acredita que ele poderia ter um bom resultado. E é bom às vezes você perguntar, porque acontece, e eu vejo isso muito na minha organização, que profissionais entram para fazer uma determinada atividade e eles fazem sua vida toda. Pode ser que esse profissional queira fazer essa atividade e não queira mudar? Até pode ser, mas eu acredito que ele ficou numa situação de conforto, ele aprendeu a fazer uma atividade, ele faz aquilo bem, ninguém mais enche o saco dele, ninguém mais questiona, deixa ele lá fazendo e ele fica ali confortável nessa situação. Pode ser. Mas eu também acredito que às vezes ele ficou ali, até mesmo nessa zona de conforto, porque ninguém nunca deu uma outra oportunidade para ele. E assim ele foi ficando. Às vezes até a pessoa falava, você é bom nisso, fica aí. E a pessoa meio que se acostumou nessa situação e não se preocupou em buscar outras oportunidades. Por isso que às vezes é importante conversar com ele e perguntar, tem alguma atividade aqui do nosso setor que você saiba, que você já conheça, que você acredita que poderia fazer? Então você tentar identificar quais são outras atividades que ele entende ser possíveis de serem feitas. Por quê? Quando a gente fala em desenvolver talentos, a gente está falando em desafiar o funcionário. Então, não há nada mais desafiador do que pegar novas atividades. Principalmente quando esses desafios eles são atribuídos ao funcionário de acordo com o desenvolvimento de novas competências. Porque às vezes o profissional fala assim, eu gostaria... deixa eu pegar um exemplo meu. A gente trabalha numa vara do trabalho e tem umas meninas que trabalham numa parte mais da distribuição inicial do processo e a parte de cálculos para verificar quantas pessoas, qual o valor que as pessoas vão receber. Muitas pessoas não querem ir para essa área porque eles falam, não, eu não sou muito boa com os números, eu não sei muito mexer com esses sistemas, então algumas pessoas não gostam de fazer essa parte, por exemplo, de cálculos. E aí eu pergunto, tem alguma atividade que você gostaria de fazer? Eu acho que eu gostaria de trabalhar com execução. Ótimo, ela tem um interesse, uma aspiração. Você fala assim, mas qual habilidade você acredita ter para poder desenvolver essa atividade? Eu sou uma pessoa bem concentrada, por exemplo. Mas é uma boa habilidade, eu já diria que essa pessoa tem um bom futuro. Aí eu falo, o que falta para você, que você acha que falta para você conseguir desenvolver essa habilidade? Eu preciso entender como fazer esses cálculos, ou mexer com sistemas,
ou quais são as regras lógicas para poder desenvolver esses cálculos, e aí ela vai falar uma dificuldade que ela talvez tenha. Você acha que eu vou pegar ela e já vou colocá-la para fazer os cálculos? Não. Eu preciso desenvolver uma habilidade, uma competência com ela. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa competência, então vai atribuindo atividades conforme esse desenvolvimento de competência. Mas toda vez que você pega essa pessoa aqui e coloca ela assim, desenvolver uma competência, já colocar ela em cima, e ela consegue desenvolver, ela vai tendo cada vez mais energia para buscar mais o desafio, ou né, ir além desse desafio, e então ela vai crescendo. Esse é o papel de desenvolvimento de talentos do gestor. Ele precisa gerenciar esse processo de desenvolvimento do seu profissional, e é dessa forma que ele começa, perguntando. Depois que ele identificou quais são as aspirações desse profissional, o que ele entende que ele vai se sentir valorizado pelo gestor, pela organização, então você identifica quais são as habilidades que ele já tem e quais são as aspirações, assim, né? Quais atividades ele acredita que ele poderia desenvolver. Porque, então, o gestor ele vai verificar onde é que esse profissional está hoje, tanto de atividades que ele já tem como responsabilidade, como de habilidades e competências que ele já tem desenvolvido. Então, ele vai fazer um plano de ação para que esse profissional, num determinado tempo, consiga receber novas responsabilidades, novas tarefas. Então, esse plano de ação precisa ser trabalhado entre o gestor e o funcionário. Essa atividade, esse trabalho de desenvolvimento de talentos é uma das coisas que eu mais sinto falta da época da iniciativa privada. Vou dizer assim, mas eu tive poucas oportunidades de encontrar gestores públicos que tinham interesse de fazer esse trabalho comigo. De todos os profissionais que eu já trabalhei, eu tenho lembrança de 2 que falaram, vamos sentar, vamos ver o que é possível fazer e vamos ver como é que você se desenvolve, Renata. Mas ao longo de 14 anos de trabalho, eu tive apenas 2. De fato, essa é uma das coisas que eu mais sinto falta. E isso é importante. Você pega o profissional ali, do chão de fábrica e coloca ele na presidência se você conseguir fazer um bom trabalho de gestão, de desenvolvimento de talentos. E o gestor público precisa fazer. Resultados disso? Bons para a organização. Um funcionário bem desenvolvido ajuda a organização a atingir os seus objetivos organizacionais, a atender a sua estratégia. Então, sempre vai ser positivo, mas o gestor público precisa entender dessa importância. Tudo bem? Então, identificou onde é possível, qual que seria a aspiração desse profissional, quais são as competências que ele já tem, a situação que ele já tem atual, montar esse plano de desenvolvimento. Como? Quais são as competências que você precisa desenvolver para poder atingir essa atividade e ganhar novos desafios? Tais competências. Como é que você desenvolve essa competência? Quais são os treinamentos que você precisa fazer? São treinamentos que a organização te oferece ou será que você vai precisar buscar treinamento fora? Será que a organização paga? Será que o funcionário está disposto a arcar com esse custo porque para ele vai ser importante? Vou dizer isso porque eu, como gestora pública por 14 anos, não só os cursos que a organização me deu foram importantes. Eu fui estudar muito fora para poder ser melhor funcionária que eu sou hoje. Então, tem muitos profissionais que estão dispostos sim a buscar esse conhecimento fora. Alguns funcionários às vezes não. Mas aí você também precisa algumas vezes motivá-lo a fazer isso para ele entender que se isso for necessário, ele vai ser reconhecido, vai trazer bons resultados para ele. Então você precisa fazer esse plano de treinamento e desenvolvimento desse profissional. Eu como gestora, eu normalmente adoto uma prática assim. Sempre que eu tenho profissionais com mais conhecimento, com mais tempo de casa, e sejam assim, profissionais que têm mais conhecimento para poder passar para os outros, eu costumo fazer o seguinte, eu prefiro que esse profissional deixe de fazer atividades muito complexas para que ele ensine os outros profissionais da equipe a fazerem atividades muito complexas. E eu acho que pegar esses profissionais mais experientes para ensinar os mais novos, como se eles fossem mentores, é muito produtivo para a organização, para o setor. Primeiro porque você vai compartilhando conhecimento. E segundo que quando esses profissionais trabalham dessa forma, eles estreitam seus laços profissionais e até mesmo pessoais. Que eles estão assim, um ajudando o outro, acaba
acaba de fato criando esses laços que são super importantes e vão ajudar a gente a alcançar o sucesso do nosso setor. Esses profissionais mais experientes são como mentores dos profissionais menos experientes. Isso ajuda bastante até a tirar um pouco o peso da responsabilidade do treinamento do gestor, porque às vezes ele tem outras atividades que também são muito importantes, ou mais importantes, ou às vezes um pouco mais urgente, e para não quebrar esse treinamento que o profissional já está recebendo, às vezes um outro profissional com bastante experiência pode vir ajudar. Eu sei que às vezes os profissionais mais experientes não querem tanto compartilhar o conhecimento, mas você precisa demonstrar para esse profissional mais experiente que ele também vai ganhar com esse processo. Primeiro, quando a gente compartilha conhecimento, se cria mais conhecimento para ambos os lados, não é apenas para um. Segundo, ele mesmo, conforme ele compartilha o seu conhecimento, ele recebe às vezes alguns feedbacks e ainda é possível se discutir e pensar em novas formas de fazer alguns trabalhos. Eu acredito sempre que é muito positivo. E aí se dá a segurança para esse profissional que ele não vai perder o seu cargo, sua posição, a sua importância só porque ele está compartilhando o conhecimento. Pelo contrário, ele passa a ser uma pessoa ainda mais importante para essa equipe. Então a gente sempre precisa demonstrar essa segurança para os funcionários, tanto aqueles que estão passando o conhecimento, quanto aqueles que estão recebendo e estão assumindo novas responsabilidades, novos desafios. Você precisa passar bastante segurança para esses seus profissionais. Só assim eles entram de cabeça nesse processo de desenvolvimento de talentos. Bom, conversou sobre o que é preciso desenvolver, os treinamentos que precisam ser feitos, e aí você precisa acompanhá-los para ver se de fato ele vai fazer os cursos que são necessários. E claro que você também, como gestor, você precisa se dedicar um tempo para ensiná-lo a fazer algumas tarefas, ou colocar esse mentor para poder ajudá-lo e ensiná-lo a fazer as tarefas. Então você precisa fazer um acompanhamento muito próximo desse profissional. E conforme ele vai alcançando novas habilidades, vai desenvolvendo novas habilidades, tendo mais conhecimento, aí você começa a atribuir novas responsabilidades para eles. A gente já conversou um pouco sobre a delegação de tarefa. É muito parecido. É que a delegação de tarefa é você tirar as tarefas do gestor e passando para os profissionais. Aqui você vai pegar qualquer profissional da sua equipe e você vai fazer esse trabalho individual. E aí você vai verificar as aspirações deles, quais atividades ele acredita que pode fazer, quais habilidades e situação que ele está atual, o que é preciso desenvolver, e aí você vai atribuindo novas atividades. É como fazendo uma nova divisão de tarefas, mas agora conhecendo os interesses do seu profissional e verificando como esses interesses, essas habilidades podem atingir diretamente a estratégia organizacional. Porque, como eu te disse lá no comecinho do episódio, o desenvolvimento de talentos, ele é tentar identificar os interesses dos profissionais da nossa equipe e como isso de alguma forma atinge ou consegue atender diretamente à estratégia organizacional, às necessidades da organização. Então, o bom gestor faz isso. Desenvolve os talentos do seu profissional de acordo com a necessidade e estratégia da organização. E é isso, eu vou te dizer que é um dos grandes desafios, é o que eu menos vejo acontecer no serviço público. Tudo bem? Mas você, gestor público, que está nesse caminho para se tornar um gestor público eficiente, entenda que você precisa desenvolver essa habilidade de desenvolver a capacidade dos seus profissionais, né? De desenvolver os talentos dos profissionais que compõem a sua equipe. Somente assim a gente vai ter uma equipe de alta performance, se cada um desses profissionais forem desenvolvidos de acordo com as necessidades da organização. Mas para isso você precisa conhecê-los e você precisa desenvolver individualmente cada um desses profissionais. Você pode falar, Renata, é muito trabalho, mas esse é o seu trabalho, é a sua responsabilidade. Gestor público eficiente desenvolve a sua equipe, porque lembre-se, o sucesso do gestor público está atrelado diretamente ao sucesso da sua equipe. Não tem jeito, tudo bem? Esse é o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe ele nas suas redes sociais e eu te vejo no próximo episódio. Eu espero você no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!